vai assim porque, afinal, eu tô muito afim de falar um pouco sobre Steven Universe, um desenho que eu peguei um final de semana inteiro pra me dedicar pra ele e eu consegui acabar todo ele. Eu consegui concluir ele, sendo que o último episódio saiu semana passada, saiu semana retrasada, não sei. Foi apresentado mais alguns novos episódios que vão vir aí na Comic Con San Diego. Eu consegui ver pelo YouTube aquelas coisas ali, tipo de fã que gravou a nova entrada, que não mudou muito a letra, só tem algumas coisas novas de instrumentos, enfim, mas vamos lá, eu quero falar muito sobre ele porque é um desenho muito bem feito. Por sinal, Rebecca Sugar, você é uma pessoa muito foda. Mais uma desse pessoal que já trabalhou com Flapjack, já trabalhou com Adventure Time. Por sinal, Rebecca Black tem muita referência no Adventure Time. E eu já vou pedir muito a tua consideração, porque eu provavelmente vou falar errado os nomes das personagens, porque eu assisti todas as temporadas em inglês. Eu sei que tá passando na Cartoon, mas eu vi por sites, eu consegui... Bom, aquela coisa tipo de conseguir entrar em sites de subs brasileiros, e eles disponibilizam isso tudo em legendado. Eu vi alguns episódios pela Cartoon mesmo, em português, e a dublagem em português é muito boa, muito fiel. Eu sou obrigado a reconhecer que o trabalho feito aqui no Brasil é muito bom. Vocês que estão fazendo a versão brasileira, parabéns, sério. Até as músicas muito bem feitas. Então vamos lá, vamos falar sobre Steven Universe sem dar um spoiler sequer. Eu sei que é difícil, eu tenho vontade de falar muito sobre os últimos episódios, eu tenho vontade de falar demais sobre o que acontece com cada personagem, mas eu vou me preservar e vou te preservar se também não conhece o show, porque, cara, é um show muito bom. Vale a pena assistir, vale a pena parar. Inicialmente eu pensava que era um desenho bem focado em criança e não é nada focado em criança. A forma como ele é apresentado, ele parece ser de criança, mas não é. Vamos lá, certinho? O que a gente pode dizer desta criação da Rebecca Sugar? Que primeiro o Steven, ele é baseado no irmão dela mais novo, que é o Steven Sugar. Mesma fórmula do Alex Hirsch, que é aquela coisa tipo de se basear em coisas que aconteceram. O que o Steven Sugar tem a ver com o Steven Universe? Os dois têm muita coisa parecida. Os dois são muito sonhadores. Quando a Rebecca Sugar fala que quando eles eram pequenos, o Steven sempre sonhava com as coisas, mas mesmo a personalidade do Steven, aquela coisa meio brincalhona, aquela coisa inocente, aquela coisa de várzea, aquela coisa meio moleque, não existia maldade no Steven quando ele era pequeno. Então, tudo isso que você vê no Steven, no desenho, pode-se dizer que o irmão dela era muito parecido. Então, o que dá pra dizer disso? Pô, o moleque era bem inocente, né? Que ele não via maldade, e é mais ou menos isso que o Steven vê das coisas. A personalidade das três gems, das três Crystal Gems, a Ametista, a Garnet e a Pérola, é mais ou menos o que a Rebecca tinha de cuidado com o irmão. Então, quando eles iam pra Beat City, pra cidade que foi inspirada a Beat City, né? Ela tinha muito disso, de ser super protetora, de ser aquela pessoa que só falava uma palavra, ou então de ser aquela pessoa, pô, nada a ver, vamos brincar, vamos comer, vamos fazer bagunça. Ela tinha muito disso. E se perceber, são justamente essas três personalidades muito presentes nas três tias dele, né? A Rebecca Sugar já tinha trabalhado com Adventure Time e também ela foi storyboard do filme Hotel Transilvânia. Então ela já traz muito disso dela, de poder analisar uma cena e poder ver uma cena e ver como é que seria acontecendo, entende? Então o que seria... Foi muito fácil de poder apresentar o projeto pra Cartoon Network, dizendo, olha, eu quero um desenho assim, desse jeito. Ela já tinha feito outros curtas, mas eu acho que foi bem com o Steven que ela conseguiu acertar o ponto. Ela é a primeira criadora de desenho, e quando eu digo primeira criadora, é a primeira mulher criando um desenho pro Cartoon Network. Até então não tinha nenhum outra mulher que conseguiu desempenhar essa função. A gente tem vários exemplos aí de desenhos que são feministas e estão passando na Cartoon, mas nenhum foi feito por uma mulher. Eu vou falar um pouco mais tarde sobre esse ponto feminista que ela trabalha, que passa bem leve, mas ele é muito claro. Quando eu digo bem leve, ele não é aquela coisa maçante, não, ele é justamente isso. Ela apresenta de uma forma tranquila, tanto que não é aquela militância insistente, e pelo contrário, não, ela tá ali, ela é sutil, mas eu vou falar isso depois. Uma coisa muito interessante também é que o mundo que eles vivem não é o nosso mundo, é um mundo muito parecido com o nosso, porém, eles estão muito acostumados com a ideia de coisas sobrenaturais acontecerem, mas eles preferem ignorar, sabe? Aquela coisa tipo, eu sei que existe magia, eu sei que existe ET, eu sei que existe pessoas dando porrada aí em monstros gigantescos, mas beleza, eu vou ignorar porque não faz parte do meu conhecimento, não faz parte do meu interesse. O que não é do meu interesse eu respeito e deixo passar. O pai do Steven, ele fala isso com frequência, o Greg, ele fala, essas coisas mágicas,
mágicas, ok? Eu prefiro não me meter. E é mais ou menos isso que eu acho é uma crítica da Rebecca Sugar que ela faz. Tipo, o que não te deve interesse, que não é do teu respeito, eu acho melhor deixar isso acontecer. Não te mete, sabe? É mais ou menos isso que ela vai deixando aos pouquinhos. O Steven nunca viu a mãe dele, a Rose Quartz. E por que ele nunca viu a mãe dele? Porque dá a entender que a mãe dele troca na existência dele de que ela prefere que ele viva pra ela ficar dentro dele. De alguma forma, dentro do desenho fica várias vezes mostrado isso, apresentado, de que ela tá presente dentro dele, porém ela não tem como se comunicar com ele. Afinal, a pedra preciosa que ele tem no umbigo, né, é justamente a Rose Quartz, uma pedra desse estilo, ela tá ali. Então, ela tá muito mais presente na lembrança das outras pessoas do que de outra comunicação que ela possa ter com ele. O Lion talvez seja o personagem mais significativo em relação ao Steven e a mãe dele. Por mais que existam toda essa conexão de Garnet falando, da Pérola falando, da Ametista falando, do pai do Steven falando, dos outros personagens de Beat City que volta e meia falam, sua mãe era mais ou menos assim, e ele fala assim, você conheceu minha mãe? Eu acho que é justamente esse o ponto, o Lion ser a ligação direta com a mãe dele, até com aquela... Bom, enfim, se não viu o desenho não vou falar porque eu não vou dar spoiler. A coisa do desenho é bem simples. Se for ver, assim, nesse prisma. O Steven recebeu um poder absurdo da mãe dele. Mas como ele é muito novo, ele não tem controle sobre os poderes dele. Digamos que ele não conseguiu aprender nem 40% dos poderes dele. Ele é muito mais forte do que ele pensa. E ao mesmo tempo, ele ainda está descobrindo muita coisa. Então, toda essa caminhada é apresentado ao cerca de 50 e poucos episódios da primeira temporada. Mas é justamente isso no desenho que faz a diferença. Como a gente consegue ver o respeito mútuo por todos os personagens ali, dentro da sua condição e situação. Ela não trabalha gêneros. As pedras, elas são, no inglês, elas não existem essa coisa de gênero, existe o it. Então não tem como, às vezes, tu provar que as gemas, elas são homens e mulheres, mas elas preferem a forma feminina, talvez porque pela questão de maternidade que existe. Então, em relação ao Steven. O Steven é livre desse preconceito e essa é a diferença, que não é apresentado em outros desenhos. Talvez no Adventure Time tenha um pouquinho disso, mas assim como até a Rebecca Sugar já trabalhou com Adventure Time e ela é premiada por vários episódios, principalmente o Veio da Noitesfera, que é um dos melhores episódios do Adventure Time, e outras coisas que ela já ganhou prêmios também. Por sinal, a Rebecca Sugar, ela tem toda essa questão de ser muito crítica nas coisas. Todas as músicas feitas nos episódios são da Rebecca Sugar. Ela cria, ela mixa. E a escolha da personagem Garnet para ser dublada pela Estelle é completamente da Rebecca Sugar. Eu já tinha conversado com ela, já tinha dito, olha, eu acho que tem muito a ver contigo essa personagem, eu acho que seria muito interessante tu dublar ela. Todos os outros personagens também foram meio que escolhidos a dedo, mas em especial a Garnet dá a entender muito isso, que foi a própria Rebecca Sugar que falou, eu gostaria muito que tu fizesse isso. Fica muito claro que existe uma paixão descomunal de algumas personagens pela mãe do Steven. E quando eu digo paixão descomunal, não é devoção, eu digo realmente amor, aquela coisa de querer viver pro resto da vida em relação à mãe do Steven, a Rose Quartz. Por quê? Porque ao longo do episódio, e isso nem é no terceiro, quarto episódio, já fica bem claro, bem no início, que existe essa questão de amor, e então é justamente esse ponto. Tem personagens que são praticamente feitos do mesmo gênero e são trabalhadas em cima disso, onde os personagens não têm esse preconceito. Então a sociedade LGBT tem acompanhado muito os episódios de Steven Universe, porque trabalha justamente isso, a questão de respeito de gênero, condição sexual e outros pontos. Bem esse ponto assim de que o Steven ele não tem esse preconceito porque ele não conviveu com pessoas preconceituosas, logo ele é livre em relação a isso, ele não vê maldade, é apenas amor, digamos assim, sabe? O desenho é composto por vários outros personagens, desde o Lars, da série, da Connie, do pai do Steven e o Onion. O Onion é um personagem que eu não sei o que falar. É um personagem... eu não vou falar sobre o Onion. Vê o desenho. O Onion. O Onion. E aí a gente vai falar um pouco do pai do Steven, que é o Greg. E o pai do Steven, ele é qual é a diferença dele da maioria dos pais? Ele quer ser aquele pai legalzão, assim, sabe? Aquele pai presente, aquele pai super gente boa que te ensinou coisas boas. E eu acho que é essa a diferença que tem no pai do Steven. E eu gostaria muito que o pai do Steven fosse
real, assim, sabe? E eu posso dizer que eu sou um pouco feliz por ter esse tipo de coisa. Meu pai foi mais ou menos parecido com o pai do Steven, livre de vários preconceitos, super tranquilo, muito ligado com música, e durante o tempo que ele teve com a minha mãe, ele foi muito apaixonado pela minha mãe. E isso é muito legal, cara. Eu sou fruto de uma relação momentânea, digamos assim. Digamos assim, meu pai e minha mãe ficaram juntos durante mais ou menos uns 3, 4 anos, e depois disso, cada um foi pro seu lado. E eu acho isso muito legal, porque eu consigo falar com meu pai e com a minha mãe com tranquilidade sobre eles, e eles têm um respeito mútuo. E isso eu sei que não é muito presente, mas é muito legal, assim, sabe? Então eu consigo me identificar muito com o Greg, porque eu entendo muito a visão dele sobre o Steven e sobre a Rose, entende? Ele é muito presente na vida do Steven, então ele tenta passar toda coisa boa pro Steven, isso é muito legal. A Connie é o amor do Steven, isso fica muito claro nos primeiros episódios e não é nenhum spoiler, então. A Connie vai ser a personagem que o Steven vai se relacionar e vai se identificar, porque eles são muito parecidos, são muito próximos, eles têm pensamentos parecidos e isso flui bastante dentro do desenho. É o que eu posso falar, porque depois vai complicar, eu não quero que ninguém... você falou e tal coisa, então relaxa. Não vai dar nenhum spoiler, eu odeio spoiler. E é isso, cara. O desenho parece ser muito simples, ele parece ser muito superficial, mas ele não é nada superficial. Ele é bem complexo, ele trabalha sobre respeito mútuo, ele trabalha sobre condições de gênero, ele trabalha desprendimento de gênero, ele trabalha sobre contra o preconceito, ele trabalha sobre força, ele trabalha tudo isso. Até o lado musical dele é muito bom. Vai ter momentos que você vai se identificar pra caramba com o Steve, vai ter momentos que você vai se identificar pra caramba com outros personagens. Pra mim, a melhor personagem até agora é a Ametista. Eu adoro a Ametista, sei lá, talvez pela necessidade de ser radical, essa coisa meio indiferente, mas ao mesmo tempo ela é completamente frágil, ela se sente deslocada, então é isso. A Ametista é um ótimo personagem. Se você busca uma coisa diferente pra assistir, assista o Steven Universe. Semana passada eu falei pra assistir Gravity Falls, assista também Gravity Falls, são ótimos desenhos, e o Steven Universe é um ótimo desenho também, só que eu acho que ele pega uma outra vibe. Se o Gravity Falls ele vai lá pro lado do mistério, essa coisa assim, eu acho que o Steven Universe não, ele já pega e vai pro lado da sociabilidade, da coisa de questão humana, de análise. Ele é um desenho bem profundo, não é tão simples assim. Então, cada minuto assistindo o Steven Universe, ele é bem rapidinho, é coisa de 10 minutos no máximo, não passa ali dos 12 minutos, ele é muito tranquilo de assistir, então vale a pena assistir. Então, o que eu posso dizer é, assista, se dispõe a assistir com seus filhos, se você tem filhos. Se você tá preocupado um pouco até com as atitudes do seu filho, bota ele pra assistir, ele vai ficar muito mais calmo, pode ser com razão. E se você gosta dessa luta de igualdade de gêneros, é um ótimo desenho, sério. Isso aí, galera, até semana que vem. Eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo, mas até mais. Falou, tchau, cara. O ódio! O ódio!